Mas, prof, é pra copiar? Jingle Bell, acabou o papel. O quê? Não faz mal, limpa com o jornal. Quero ver. Hey! O jornal tá caro pra chuchu. O que é que eu vou fazer pra limpar o meu... Boa noite, gente! Como é que vocês estão? Feliz Natal, grande dia. Hoje, dia 25 de dezembro. Na verdade, não. Na verdade não. Na verdade não é. Mas é, estamos aqui dia 25 de dezembro. 25 de dezembro. Estreia, não tá vendo aqui, ó? A gente viu Interestelar e aprendeu a viajar no tempo. Essa é verdade, essa é a verdade. Exatamente, estamos aqui em clima... em clima natalino, com muita felicidade e... Nossa, coisa boa. Tomás. E com um saco de presentes, né? Nossa, não. O público pegar. Tchê, aqui tem bala hoje na nossa mesa aqui. O clima tá todo de Natal e a gente tem um convidado que não podia faltar. Tu não acha? Acho. E eu tô emocionado. Cara. Emocionado. Eu também tô emocionado. Vamos mostrar o nosso convidado? Boa noite, pessoal. O Papai Noel de madeira, né? Cara, se eu fosse uma criança... Um saco cheio de mosca. Eu vejo um Papai Noel desse, eu nunca mais ia gostar do Natal. Pais contratem, portanto, pra dar uma economizada, né? No presente. Bruno, quanto é que tu cobra pra assustar uma casa de criança? Cara, minha hora tá custando 70 pila. Eu tô que ele olhou nos bolsos. E olhou no relógio. Que ele perdeu o relógio. Pede de Natal. É verdade. Escreve copia uma cartinha. Boa. Tá vendo? Boa noite, Bruno Madeira. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Thiago Fonseca. Muito obrigado. Boa noite, Tomás da Luz Rodrigues. Valeu. Eu fui o único que teve... Ah, não, o Bruno também teve o nome dele. Feliz Natal pra vocês. Uma alegria muito grande. E pra todo mundo que tá ouvindo. E eu quero começar... Isso eu não tava nesse script, tá? Eu trouxe um presente pra vocês. Ah, é? Porque a minha amizade é muito grande e, bom... Como é grande. Um aviãozinho de papel que eu fiz hoje. E eu jurei que era, sabe o quê? O calendário do cantor Thiago Fonseca. E vai rolar. Eu achava que vai ser o melhor presente que eu vou ganhar na vida. Tá. Então... Tu tem teus favoritos, então? Tem. Bruno. E lide com isso. Esse é especial. Essa bala é única. Gente, chega de enrolação. Que introdução meio longa. Bem. Acho que... meio vídeo. Tá que nem teu CIEP. Tá que nem teu CIEP, da introdução pra conclusão. Esse aqui foi o nosso episódio de Natal, então, né? Muito obrigado. Não, mas tá. O que a gente vai falar no episódio de Natal? Bom, então... É de Natal barra de Ano Novo, né? É bom deixar claro esse ponto. Isso aí. Estamos em clima natalino, né? Mas o nosso podcast não mudou. Estamos ainda falando de educação e a gente com certeza vai permear o assunto. Apesar das fantasias, apesar, né, do ambiente no ar aqui. Que fantasia. Por que a gente não tá de casaco, né? Porque Natal é no inverno, não é? É. Tinha que estar, mas...
Tudo Eu bem. sempre tô coberto de razão, né? Então não Durante o programa vocês vão ver várias vezes a barba do Bruno ficando marrom, porque ele tá tomando café com aquela barba ali, que ele cultivou com tanto carinho. Eu não levo a sério, leio um pouco. Imagina ele dando, se ele falar a coisa mais inteligente já falada por um ser humano nesse programa de hoje. Imagina o corte. Assim, o corte depois. vai ser perfeito. Então tá, minha gente. A gente vai falar sobre educação e Natal, né? E também, ao longo do programa, a gente vai falar bastante... Mais sobre as metas, né? Perspectivas pro ano que vem. É isso aí. Passou-se esse ano 2024, uma loucura, né? Mas O primeiro ano no É Pra Copiar Podcast. Primeiro ano. Que vai ficar pra história. Inclusive, vocês sabem que dia foi o nosso Ficar pra primeiro história, episódio? como a maior parte das coisas fica na história e ninguém sabe É verdade. sobre o que aconteceu. Mas ficou pra história. Pensou o clima, né? Ninguém veja o nosso programa. Ninguém tá vendo. Brincadeira, público fiel. Muito bom, gente. Então, Muito bom, gente. a gente vai falar um pouquinho das nossas metas, né? E compartilhar com vocês. E também fazer essa retrospectiva desse ano que passou, né? Quais foram os nossos aprendizados e como que a gente se sente observando agora do final do ano. Sim. Como foi o nosso ano, né? De Eu 2024. fico feliz, sabe? Porque a gente progrediu bastante, né? Sim. Perto do que a gente É era. verdade. E vou te dizer, eu não imaginava que chegaríamos... Eu não imaginava que a gente ia ter um Reels, tudo bem, um Reels ali, mas tipo, com 22, 23 mil visualizações. 23 mil visualizações. No dia... Eu vou conferir quantas tá hoje, Dá uma olhada aí. precisamente. Cara, Passamos por várias mudanças, né? De equipe. De equipe, eu comecei sendo o cara que não faltava nunca. Para o que, faltava não, o toda que vem vez. de vez em quando. pro turista, o Ash. 21.900. Olha aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. O Ash passou do cara que não vinha em nenhuma, vocês nem conheciam quem era o Ash. E ele se tornou o cara que, né, vem quando não vem, que é quase sempre. Vem quando não vem. vem quando ele não eu vem. não venho, né? Ah, Ou tá. quando eu não venho. E mudamos de estúdio, mudamos De cidade. de cidade. Mas a gente não mudou a essência do programa, né? Uhum. Nem a forma que a gente age, que eu acho que talvez seja uma das mudanças que a gente vai ter pro ano que vem. Não é a essência, mas a forma com qual a gente tem que lidar com as coisas, né? A gente ainda, lembrando todo mundo, assim, só deixando claro que a gente não vai se tornar apresentadores sérios, nem De mudar terno o pra nosso jeito. cima. Mas depois, quem não assistiu Eu só aí apresento de smoking de hoje em dia. o episódio com Eu vesti de o professor Leonardo Andrade, eu não sei porque que eu não vim de terno naquele dia, né? É verdade, aquele dia foi foda. Mas... Primeiramente, vai ter que comprar um terno, então, né? eu não Então, patrocine o programa. Vai Você ser é muito- dono de ternos, Você é dono, dono de funerária. dono de uma alfaiataria. Por favor, nos patrocine. Quê? Alfaiataria. Alfaiataria. E bom, tá, vamos começar então falando de Natal, depois a gente vai progredindo e vamos chegar nessa parte emocionante aí. Tomás vai chorar hoje, né? Aguardem, assistam até o final, Vou. porque como eu já disse, a gente tá viajando no tempo, né? Nem é Natal, a gente tá gravando coisa de Natal e eu já sei que ele vai chorar. E o ano no novo é final. meu aniversário. Eu só queria dessa informação mesmo. Caso alguém queira fazer um pix aí de presente. Basicamente, todo mundo solta fogos por conta do aniversário dele, né? Sim. Faz 2024 anos que comemoro o meu aniversário. Sério mesmo. Antes mesmo de eu nascer, o pessoal já profetizava, tipo a criança da profecia. O bug do milênio, né? Nasci dia 1º de janeiro de 2000, fui o bug do milênio. Tu é errado mesmo. Então é basicamente o anticristo que todo mundo planejava. Viajou. Foi daqui pra lá muito rápido, tá ligado? Se passou, Eu sou o bug do milênio. Ah, tu é o anticristo. Tu é o fim do mundo, né? Tá. Gente, como que esses três malucos aqui vão ligar, né, escola, educação com o Natal? Boa pergunta. Pois é. Como? O Natal, ele é um momento muito vivido na escola. Assim, ó, eu lembro muito de principalmente no fundamental, que no Natal, a minha escola, por exemplo, onde eu estudava, mudava. Né? Toda a decoração da escola, a escola era assim, ó, pisca-pisca até... chegava a encandear os olhos, que nem diz a minha avó. Encandear os olhos. De tanto pisca-pisca tudo mudava, o ambiente todo era diferente, assim, sabe? E nós,
Eu tô rindo, porque eu lembrei de uma informação que eu vou trazer mais adiante. Eu juro que eu vou trazer. E nós, como alunos, sempre ajudava, né? Sempre fazia todos os trâmites para fazer. Pecinha pro pai e pra mãe. Sim, Quem apresentação. Eu que toco violão, muitas vezes tocava violão lá e cantava na Desde pequenininho já toca violão. desde os 7 anos. Mas eu só me apresentava para as pessoas depois de grande, assim. Só que aí ensino médio mesmo, nono ano, sempre a gente fazia a apresentação. Sério, Bruno, não dá, não dá. E vocês, como é que foi a experiência de vocês no Natal na escola? Eu não gostava muito da escola, mas eu gostava do Natal. Né, eu gostava muito do Natal. Eu brinco, né? Que por pouco que eu não sou um exemplo de fracasso escolar, né? Eu nunca gostei muito da escola. Mas eu gostava da época de Natal, porque assim, eu lembro que a minha mãe sempre comemorou Natal. A gente sempre comemorou Natal. E ela fazia questão de sempre ser muito especial. Só que na escola, assim, era aquelas apresentaçãozinhas, o beabá, sabe? Do que é em todas. E tu nada nunca teve demais. muito saco pra isso? Hã? Tu nunca teve muito saco pra isso? Tu tem a cara de quem falava assim, vamos ter celebração e tu... Ah, não. Não, cara, não sei, na real. Eu ia dizer que não, cara, eu gostava, mas não lembro, na verdade. Não tenho memórias. Talvez isso seja já a resposta de que não era tão importante. Mas assim, o Natal em família eu adorava. Reunia minha família lá na casa da minha bisa, por parte de mãe, por parte do meu avô, aliás, né? Por parte de mãe, tem duas bisas, né? Mas por parte do meu avô. E tipo, juntava todos os primos, todos os tios avós, todos os tios, tudo. Sabe? Tipo, umas 30 pessoas, sei lá. E aí é aquela coisa que os primos se dividem em faixa etárias, né? Então tu tem ali os mais criancinha. Eram umas panelinhas ali no Natal. E aí a gente passava zoando e era pra fora. Aqui, né? Pra fora, que eu quero dizer zona rural, tá? Pra quem tá nos ouvindo e não é daqui de Pelotas. E, cara, a gente passava o dia no arroio e churrasco e brincando em cima dos caminhões, em cima dos trator, das plantações lá. Pô, era legal, era legal. Era uma época feliz. Isso eu lembro, assim, guardo com muito carinho. Só que depois que a minha bisa, infelizmente ela faleceu, né? E depois disso a família não se uniu mais. E aí eu carrego essa visão de que, tipo, o Natal, ele é muito sobre união. Sabe? Eu carrego isso. Eu gosto do Natal porque eu sinto que é uma chance, é uma desculpa pra unir a família. O que não deveria ser, né? A família deveria se unir já sem precisar de motivos, né? Mas eu sinto que o Natal, ele dá uma ajudinha. Ele dá se falta uma motivação, ele entrega aquela motivação pra família se unir. Eu sinto isso, pelo menos. Só que, pra mim, o melhor era que eu tava de férias, tava sem aula, né? Pra ligar aí com a educação. O melhor pra mim era estar sem aula. E eu tava lembrando... Não, eu já vou passar a palavra pro Bruno, porque o que eu tava rindo era... Como é que era o teu Natal na tua casa, Thiago? Você já vai entender a lógica. O meu Natal na minha casa sempre foi muito bem vivido também. Tipo, sempre teve Árvore de Natal. Árvore de Natal, só janta depois da meia-noite, aquela mesa pós. Bom, no final do ano, geralmente, eu tava louco pra saber minhas notas. Eu tava felizaço porque eu tinha passado. Eu participava de tudo, a celebração Gostava. de Natal. Quando tava no fundamental ali, os anos iniciais, era aquele negócio, fazer desenho. Tinha uma escola, inclusive... Cantar, tá ligado? Tinha Sim. esse coralzinho. Tinha uma escola, inclusive, no meu pré, que a gente ganhou um presente, inclusive, da escola. Que legal. Muito tri. Oi? Pode falar. Eu ia perguntar aí nos escoteiros. Se tinha alguma coisa na época dos escoteiros. De Natal. Cara... Pra quem chegou agora, isso é uma coisa que a gente deixava bem claro no começo. No início, é né? verdade. Mas o Bruno, ele é o nosso representante escotista. Do escotismo. Do escotismo aqui do nosso... Toda vez que ele faz assim, eu tenho vontade De de grudar-lhe o socão na cara, né? jogar esse café quente nele. Mas Sempre alerta pra todos os escoteiros do Brasil. ele foi escoteiro e depois foi professor, né? No escotismo, então De escoteiragem. ele sempre traz Professor de as escoteiragem. histórias, as peripécias de como é ser um As escoteiro. artimanhas. E eu acho que esse é um bom momento de nós na escola, como professores, que a gente vai trabalhar, querendo ou não, porque a escola toda entra em temática natalina, de trabalhar assuntos como esse,
de tipo assim, ser mais empático, sabe, com as pessoas, ter mais carinho, ser mais unido. Ser cidadão, né? Salário maior para os professores também. Exatamente. Pra poder comprar presente. Boa. Fazer uma fala e conseguir trabalhar um pouquinho mais do ser humano dos alunos, sabe? Eu acho que também podia trabalhar a questão da família, porque assim, muitas escolas, famílias estão destruturadas, né? A gente encontra muito isso, é algo comum no país. E, cara, a educação ela não funciona, uma escola não funciona sem o engajamento da família, sem o engajamento da comunidade. Sabe o que tu tá rindo, Thiago? É que ele tá tomando café. Desculpa. Sem o engajamento da família. Por quê? Cara, qualquer mudança que tu vai querer ter, qualquer atividade que tu vai querer fazer, se tu não tiver o apoio da família, tudo se torna muito mais difícil. Se tu vai mandar uma tarefa pra casa, um bagulho pra ser feito, se a família não estiver junto com o aluno, não ajudar o aluno, aquilo não vai ser feito. E eu acho que o Natal, como eu falei, é uma desculpa que tu tem pra tentar engajar a família. Geralmente é no Natal que a família inteira vem pra escola, pra assistir. Exato! Só que não deveria ser só no Natal. Exatamente. Só que o Natal acaba se tornando uma desculpa. Sim. Sabia Mas desculpa. que, inclusive, eu tava lendo pra um trabalho da faculdade que o pessoal repensa sobre se realmente devia ter lição de casa, justamente porque nem todo mundo tem condição de fazer a lição de casa, porque Por causa da família. família, também como é a condição da pessoa, como é que é a estrutura da casa. Isso é um ponto realmente importante. E às vezes o aluno também não vai... O aluno quer descansar só em casa, não quer levar... Claro que é Cara, importante. em Eu certo acho nível. que a lição de casa, quando ela é obrigatória, ela é meio pá, Não, sim. tá ligado? Agora, há muitas controvérsias do que eu vou falar, tá? Muitos pedagogos vão me odiar, tá? Mas eu acho, sabe o que é legal? Tu começar o hábito, estimular, tipo assim, ó, tá aqui a lição de casa, quem fizer, ganha um docinho. No meu terceiro ano, eu ficava muito animado. A professora tinha um jeito também de exatamente estimular. Quero dar umas medalhinhas Isso é legal. de papel. Nossa, eu me esforçava Pra conseguir... Então, tipo, porque aí depois de um tempo, É recompensa, né? tu não precisa nem dar aquilo. O aluno vai ter o brilho que a gente tanto falava, né? Ao longo do tempo. Só que eu acho que quando tu obriga o aluno a fazer, cara, tu tem que fazer a lição de casa, eu vou dar visto no caderno. Mas eu acho, por meio isso, paia, velho. eu vou ter que discordar talvez, mas eu acho que depende da faixa etária que a gente tá falando. Como assim? Tipo assim, ó, eu acho que existe uma faixa etária, talvez, que às vezes é preciso a gente dar essa pressão, sabe? Pegar o tranco. Eu não sei, eu sinto que às vezes não talvez seja uma experiência minha, assim, que apenas essa coisa de deixar meio livre, sabe? Pô, de tu não ter a responsabilidade de levar a lição pro professor, talvez os alunos não façam. Mas não pode ser um entendeu? trabalho em vez de uma lição? Não, porque a mas, lição assim, ela é diária, basicamente. A criança tem que brincar. Eu acho que assim, ó, tem que ser um meio termo. Desculpa. Tá desculpado, mano. Tá Desculpa. desculpado. Tá tudo bem. Porque, tipo assim, eu sei que não sei se é a palavra de deixar livre, mas é que é interessante a criança também praticar alguns assuntos que ela tem em aula, mas também não exagerar, porque às vezes o professor pesa na mão. Isso eu acho também. Eu fico Pé da brabo, vida. irritadíssimo. Pé da vida. Pé da vida. Quando a lição é um bagulho que o pai tem que ensinar Aham. o aluno em casa. Sim. Pô, e isso me irrita mesmo, tá? E o meu irmão algumas vezes já passou por isso, principalmente na pandemia, mas tudo bem, pandemia a gente entende. Só que parece que virou um hábito de muitos professores, e agora não falando do meu irmão, falando do geral, de que, tipo assim, depois da pandemia, eles aderiram ao hábito de esse conteúdo aqui o pai vai ensinar em casa. Cara, Eu entendo o pai ajudar em casa. Tipo, mas ajudar é uma coisa. Mas se tu é um pai que tá nos escutando e tu faz os trabalhos pro teu filho, pra tua filha, saiba que tu não tá ajudando em nada. É verdade. Tu entendeu? Tu tá
literalmente tirando a responsabilidade dele e ele não tá aprendendo quando tu faz. Quem tá aprendendo é tu. Parabéns. E ele vai morrer burro. Sacanagem. Isso foi só pra pesar o clima. Não, Hoje tá difícil. mas, por Clima exemplo, na talinha do cara. mas, por exemplo, lá em casa. Tipo assim, basicamente, antes, Calma ali. até o 5º ano, lá em casa era o seguinte. Meu pai me ajudava com matemática e minha mãe ajudava com português. E aí, tipo, realmente, várias vezes, às vezes, putz, não entendi essa parte de matemática. Meu pai vinha, ajudava. Barbinha na boca tá me quebrando. E aí, tipo, e às vezes eles sentavam na mesa de noite e ajudavam, sabe? Ou, por exemplo, a questão dos verbos lá, daquela tabelinha lá, presente, pretérito perfeito. Foi minha mãe que pegou, fez a tabelinha comigo. Claro, ela é craque em provérbios. Não, tu tá de parabéns. Obrigado. Tchê, não. Essa foi boa, né? Tu Essa pensou foi nessa no antes, time. não? Não, ele tava falando. Mas minha mãe falou- minha mãe, quando ele falou minha mãe ensinava em português, eu já pensei na piada. Aí quando ele falou tabelinha de verbos, eu falei, é agora o time. Mas sabe qual é o louco? Ela foi professora de português também. Sério? Aham. Que massa. Em tempo, aqueles tempo contrato emergencial, sabe? Uhum. Que massa. Pô, a mãe do Bruno trabalha em mil e uma coisas. Não foi. Eu posso estar fazendo uma baita de uma fake news aqui, mas é um trabalho de padeira. Não deu um troço Ela assim? fez bolachas. Que padeiros também fazem. É, Foi quase. foi quase. Ela não foi uma panificadora. Panificador alfa. E o tempinho desse de Natal pra fazer lixo, né? Putz, cara, ali... Mano, tava até tendo uma reportagem esses dias sobre os elefantes comendo lixo. Não sei se vocês viram. Aham. Tu viu? Uhum. Tu viu? Não. Cara, tem, tipo, Jupilu, acho que Samuel Cunha também falou, e sites de notícias, assim, dos elefantes, mano, tanto lixo, tipo, comendo lixo, tipo, pegando com a tromba, assim, mãozada, caco de mãozada de lixo botando na boca. De trombada, no caso. De trombada. Tipo, muito lixo. E o que a gente mostra é uma evolução, que agora não só as tartarugas se alimentam de plástico, né? Esse é bom Os que elefantes recicla, né? Viajamos. Piores biólogos. Não, do mundo. mas é sério. Não, é triste. É muito triste, porque se perde. Existe uma linha de tipo assim, ó. Tem pessoas que vivem o Natal nessa linha que a gente começou o programa falando de união, de espiritualidade para muitos, de família, de amigos, de carinho, né? Só que outras pessoas não existe esse sentido. A primeira coisa quando tu pensa assim, Natal, presente. Natal é viagem, Natal é Consumo, de algum consumo. jeito, né? Porque é o que tu falou, é presente, é viagem, mas a própria festa é prato descartável, é colherzinha de plástico, é embalagem de presente, é champanhe que se compra o vidro, tá ligado? Tudo vai gerando lixo. Só que a gente produz muito mais, é tipo um gasto desnecessário. Muitas vezes sobra muita coisa que tu podia... E sobra muita coisa mesmo. Que tu podia ter evitado de consumir. Qual é aquele dado que tu tinha? Acho que foi tu que trouxe uma vez. O de 20 lados. Não. Do consumo. Que a Terra inteira, o planeta inteiro consome 1/4 de tudo que é produzido. 1/3, eu acho. 1/3 de tudo que é produzido e o resto é excedente. Saúde. Muito obrigado. Expõe. E eu trouxe esse tópico do consumo para a gente discutir um pouquinho sobre... Bom, a gente fala muito, assim, e eu vejo muitas discussões de professores de como fazer, né, a transdisciplinaridade, que a gente tanto fala, né? Como é que a gente trabalha assuntos diversos? E, cara, Natal, né? A gente O pulo do gato. A gente começou o programa já falando como é que a gente liga Natal com a educação. Só que, por exemplo, cara, a gente consegue ligar aí. Esse é um baita exemplo que a gente consegue ligar. Biologia, que é a nossa área. Geografia. Geografia. Sociologia. Exatamente. Matemática para fazer as estatísticas. do Filosofia. quanto- Cara, tudo. Tudo. Basta uma vontade de dizer, uma forcinha de vontade, né? Só que eu acho mais do que isso, Tomás. Estímulo. Estímulo e não. Eu acho que conforme tu vai te preocupando, isso os professores vão pensando em como fazer esse tipo de coisa, fazer esse movimento, Sair da inércia ali. esse movimento mental de como fazer a
a ligação de assuntos vai ficando mais fácil. A gente está acostumado já a sempre pensar quando... Acho até por causa da nossa formação. A gente vem agora de uma formação de professores que... Os nossos professores o que nosso currículo é diferente. nos formam, eles já falam. Bom, a gente tem que... e é importante sim a gente ser, né, interdisciplinar. Transdisciplinar. O mundo é assim hoje. Vocês não conseguem mais separar as coisas em caixas. Em caixinha. Pô, essa frase foi dita desde o primeiro semestre. E para isso é normal para nós. Só que para os nossos professores que se formaram um tempo atrás, talvez não. Que estudaram num cenário muito mais... E eu acho que esse é o X da questão. A gente estudou num cenário, mas na faculdade a gente quebrou isso. Eles estudaram num cenário, Talvez fizeram a pior faculdade ainda. no mesmo... Exato, num cenário pior ainda. Fizeram a faculdade num outro cenário pior também do que o nosso e estão dando aula desde então. É até exigir demais que tu peça que essa pessoa pegue tudo que ela foi vítima durante todos esses anos de uma educação falha, muitas vezes, e faça diferente. É. Ela já tá um sujeito formado. Dá pra mudar, mas é muito mais trabalhoso do que nós. E é aquilo. Não, E é a nossa responsabilidade que a próxima geração seja diferente. Os professores não são ruins, eles nem percebem, na verdade, né? E assim como nós, a gente pode ter pensamentos que também não estão de todo certo, e isso faz parte da formação. Então, bom, a gente já vem desde a nossa formação como licenciados, né, como docentes, com essa visão, com professores Sim. que são referências para nós falando sobre isso. Então, Tomás, a gente já tem essa ligação, já tem essa liga. A gente pensa num assunto, a gente já... O que eu posso falar sobre arte? O que eu posso falar? Não só isso, mas o podcast, até já encaixando na retrospectiva, nos ensinou muito sobre isso, né? Porque, Tá tipo, louco. muitas vezes a gente tem que... A gente se prepara, mas a conversa 99% das vezes vai por um caminho que a gente não estava esperando e a gente tem que ter o feeling, né? O sentimento ali na hora de ligar os assuntos e levar a conversa por um caminho interessante. Então, de ouvir o que ele tá falando aqui, linkar com outros assuntos, com alguma notícia que viu. Principalmente quando a gente Por exemplo, não mas- tá... Por exemplo, no programa de hoje estamos nós aqui, né? A gente... Não, e é um tema livre. Exato. Só que estamos nós aqui. Quando a gente tem um convidado, a gente não tem como prever o que o convidado vai falar, né? Muitas vezes esse convidado pode ir para um outro lado que a gente não esperava que ia. E aí a nossa conversa a gente tem que fazer essa dinâmica e ir ligando, né? Então, eu acho que isso foi um aprendizado muito grande a gente consegue, por ser um ser Pensante. mais completo, né? A gente, bom, agora é apresentador de podcast, mas a gente segue sendo professor. Só que as nossas experiências de apresentador de podcast agora estão entranhados A docência. no ser professor. Entendeu? Tu sabe que, assim, de todos nós, eu acho que um momento de vangloriar o Bruno. Cara, como o podcast nos ajudou, mas ao Bruno especialmente. É. Pô, a habilidade tipo assim, comunicativa do Bruno. Eu fui de 100%. falar uma palavra por episódio para, tipo, 12 agora. Que quebrou o 12. Não, eu achei que ele ia vir bem. Não, mas, pô, fala sério. Não, eu tô falando muito mais do que eu falava. Mas no geral, eu acho que no tudo, sabe? Ganhei 2 destaquinhos no CIEP. Inclusive, meus parabéns. Muito obrigado. Inclusive, merecido. meus parabéns também. Valeu. Meus parabéns por estar como coautor do nosso trabalho. É verdade. Muito obrigado, gente. Então, é Natal. Já fiz merda aqui. Ah, meu, tinha que ser. Mas, cara, eu acho que, tipo, o podcast nos ajudou muito nisso. Falando sério mesmo. A gente progrediu muito. Por mais que tenha gente que talvez veja e pense, bah, que bobagem esse podcast, que bobagem isso. Pra mim, além de, claro, ter todo o nosso objetivo, toda a nossa missão que a gente tem com o podcast, me ajudou profissionalmente. Também. Eu melhorei a minha argumentação, eu melhorei o meu pensamento crítico, eu melhorei a minha pedagogia. Sabe? De verdade, falando sério com vocês. Muitas das coisas que a gente fala aqui, às vezes pô, verdade, e muda alguma coisa que eu penso, algum conceito, ou eu falo algum assunto que a gente falou aqui em aula, sabe? Me ajuda muito. Eu acho que, pra mim, me melhorou muito a minha parte profissional. O Thiago profissional.
Quantas reuniões a gente teve que ter? Quantas reuniões... É um mundo que tu não fazia parte, né? Eu te dizia eu isso, não né? fazia parte, eu não sabia o que é sentar na mesa como profissionais e conversar com alguém e ter uma reunião séria, sabe? Uma reunião de verdade. E isso se tornou... Começou a se tornar muito recorrente, assim. E a gente mesmo, a gente passou de amigos e colegas, Pra né? sócios. Para sócios. Então, a gente cansou de falar assim, pessoal, a gente precisa sentar e conversar. E a gente senta e conversou. A gente passou a sentar e conversar. Mas de ter reuniões profissionais, é o que eu quero dizer. Quantas reuniões a gente teve na questão de trocar de estúdio, né? Conhecer novos lugares, fazer orçamentos, buscar patrocínios. E engraçado que mesmo nessas reuniões, a gente não perdia o que a gente era, porque eu lembro direitinho daquela reunião, não vou citar o nome do estúdio, mas que a gente fez, que o cara falou alguma coisa que o Bruno maliciou. O Bruno tem a idade de Eu tô quinta no- série. tô- Todos nós temos, não é só ele. E aí tava eu, Thiago e o Bruno. Aí o cara falou Em alguma fila. Todos aqui, ó. Pensa que aqui os três do mesmo lado e e o um cara ali. do E aí outro o cara lado. falou alguma coisa e o Thiago tava falando com o cara. E o cara falou alguma coisa e eu malicei também, mas não ri tanto. E esse é o problema. A gente, isolados, a gente não acha graça. O problema é quando junta, né? Esse é o brabo. E aí eu achei graça, só que aí eu fiz a cagada de fazer assim, ó. E olhar pro lado. E quando eu olhei pro lado e o Bruno tava chorando já, aí eu comecei a rir, né? Não, eu tava aqui assim, ó. Só que aí o problema é que o cara falou, do que vocês estão rindo? Nossa, é Tu verdade. lembra disso? Só que aí tu saiu muito bem. Eu não lembro o Tu que saiu muito aconteceu. bem. Porque aí eu tava conversando com um cara e eu comecei a falar mais alto com ele, porque os guri estavam rindo do meu lado e eu não podia me desconcentrar. E aí nisso ele parou a conversa. Ele literalmente parou de conversar. Ele falou assim: o que vocês estão rindo? E esse silêncio aconteceu, tá? Ele ficou assim. E o Tomás, ele pegou e fez um gancho do que a gente tava falando antes. Eu não Ele lembro mesmo. Não, mas eu acho que tu tá certo, não sei o quê. E ele já esqueceu e já seguiu Eu conversando. não lembrava. É gambiarra oratória, né? Eu nasci com esse dom da Coisa gambiarra. de professor também. Hã? Né? Coisa de professor. Também. Mas eu lembro que isso foi... E a gente não perde essa essência, eu acho isso muito louco. Ano que vem, né, até deixando claro, esse ano, talvez vocês vejam o episódio ano que vem, mas foi gravado esse ano, o episódio com o Gustavo Maia, né? Eu pretendo, né, que seja um dos últimos episódios, por um bom tempo, que a gente traga um professor. Mesmo. Sim. Porque agora tá na hora de dar voz aos alunos. Sabe? Tá na hora de ouvir as pessoas que estudam, não as que dão aula. Vocês que nos acompanharam aqui durante todo esse tempo, estamos Um ano. vamos pra 9. Não, a gente começou logo após o fevereiro. carnaval. Vamos pra uns 9 meses, eu acho. Já nasceu o filho, né? Já nasceu o filho. Uns 9 meses de programa e nesse tempo a gente esteve, né, nessa bolha de professores, diretores, coordenadores, né? Então, pessoas que estão no lado mais profissional da educação. Agora a gente quer furar a bolha e conversar com pessoas que vivem a educação como... E também outros profissionais, né? Não só alunos, mas, por exemplo, falar sobre educação alimentar, que é um negócio super importante. Traz um nutricionista. Enfermeiro para saúde na escola. Exatamente. A gente tem esses planos. Eu acho que essa é uma das grandes metas pro ano que vem. Sim. É a gente ampliar nesse sentido. E também porque isso faz parte do jogo da gente furar a nossa bolha e conseguir um público novo. Não que a gente não queira vocês, mas conseguir mais pessoas, né? Somar ao público Não que que a gente vai temos. parar de chamar professor de jeito maneira. Não, A gente vai continuar não. chamando, mas... Mas a gente tem ideias mais complexas, sonhos maiores pro podcast. E, tipo, eu sinto que esse ano a gente testou limites, a gente testou A gente coisas aprendeu. novas, a gente aprendeu. E ano que vem a gente vem pra jogo mesmo. E isso também é um pouco de desculpa pra tapar falhas, né? De movimentar redes sociais, muitas etc. falhas. Porra, isso é difícil, pessoal. Não acho que é fácil. Porque a gente, mesmo sendo professor, mesmo aqui a gente tá zoando, aqui a gente tá entre amigos, né? Mas sozinho, cada um na sua casa com um celular, dá uma vergonha. É que assim, eu antes do podcast, pelo menos, agora no podcast, tô publicando vários stories, não sei o quê. Cara, antes era tipo um por mês. É que existe um hábito também, tu cuidar de uma rede social é igual regar uma flor, né? As pessoas, quanto mais tu
tu cuida da tua rede social, mais ela entrega, né? Então, tu tem que manter uma frequência. Isso pra nós que a gente estuda, a gente trabalha, a gente tem vida pessoal. Mas a meta até pra não... Eu ia dizer assim, sendo sincero, eu ia dizer, não, pra não decepcionar o público, mas não querendo soar mal, não se ofendam, por favor, nem é tanto por vocês, né? É por nós, a gente se sente mal de não estar entregando tudo que a gente queria. Essa é real. A gente se olha e fala, cara, dava pra fazer mais, dava pra ser melhor. E eu não quero esse sentimento ano que vem. Exato. Até porque é um... eu fico assim pensando, como será que vai ser a retrospectiva no final de 2025, sabe? Eu espero muito que... Eu espero que seja a gente diferente. esteja com outros e outros planos. E essa retrospectiva de agora é muito boa, né? É muito boa porque foi um grande passo, gente. No balanço, foi um ano positivo. Mas com certeza. Só de esse programa saiu do papel. Ele não existia, ele era nada. Ele era uma ideia de nós três. De brincadeira. Falando assim, imagina se a gente criasse um podcast pra se tornar isso aqui. Isso aqui que vocês hoje nos assistem. Isso aqui que a gente vai... Sabe o que vai ser? A gente faz cobertura de eventos. A gente Bastante. A gente conversa com pessoas. A gente compra equipamento. A gente teve que pesquisar que tipo de equipamento é. Como é que faz a edição de vídeo. Reunião com pessoas super importantes pro país. Então, assim, ó, foi um ano que... Pô, a gente fez reunião com o presidente, a gente teve entrevista com o ministro, a gente cobriu eventos grandes na cidade, A gente fez cobriu parcerias. um congresso internacional, Conversamos com pessoas importantes dentro desse congresso. dentro do congresso com um representante da Unesco. Então, pra nós, foi um ano muito irado. Sim. Muito irado, muito irado. E por vezes, a gente sempre manteve, e isso nunca vai sair, eu acho que isso é um grande diferencial. Eu tinha medo, guris, no começo, de eu não vou conseguir ser sincero com a câmera. Só que, cara, eu me acostumei muito em falar com uma câmera, sabe? Lembra a primeira vez Sim, do trabalho de genética. Isso já faz um ano, eu acho. Isso já faz um Isso ano. já faz um ano, foi em outubro. É. Foi em outubro. Que E foi... foi aí que a gente viu que dava pra fazer o podcast mesmo. Porque foi uma experiência pro podcast, lembra? Foi. Que foi um teste, a gente foi testar as coisas. A gente alugou um estúdio, né? Que foi, logo à frente, foi o estúdio que a gente começou. E a gente falou assim, vamos ver, vamos testar, vamos pegar uma hora ali, vamos tentar, vamos ver o que acontece. E aí, a hora que o cara falou, gravando, a gente só sabia dar risada. A gente não queria Vergonha, falar. era vergonha, aquilo era vergonha. O Bruno parece que ele pegou 4 gatos e esfregou na camiseta dele. Que pancinho, Bruno. Ah, velho, viajou. Viajou. É Papai Noel, né? Viajou. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, que eu tinha dificuldade de olhar pra câmera e falar com vocês, sabe? Porque pra mim era cringe, literalmente, assim, de olhar pra câmera e tá falando, sabe? Mas agora se tornou normal e eu gosto de ser sincero, então eu acho que a gente teve sim falhas, né? Só que essas falhas foram parte do nosso aprendizado. Foram parte do Bruno aprendendo a administrar, foram parte do Thiago aprendendo a apresentar, foram parte do Tomás. Esqueci teu nome por um minuto. Do Tomás. Maneiraço, mano. Maldito homem que confunde o homem. Tomás aprendendo também, né, a ter e administrar um podcast, né? Não só isso, a me comunicar, porque de uma linguagem que eu uso informal com vocês pra essa, a ter responsabilidade com horário, com entrega, com coisa, de administrar uma equipe que eu tirei do papel que eu via da faculdade e tentava ajudar a gente. Claro, todos nós a gente se administrava junto, a gente compartilhava, mas eu acabava dando várias dicas de como a gente podia fazer isso pros guris. De criar planilha de horário, de como organizar um projeto, como organizar uma ideia. Foi um aprendizado em conjunto, E assim vamos lá. como tu explicou muita coisa pra nós. E o Bruno. Tu saiu do cara que não sabe bater palma pro cara que Não agora sabe bater palma. não sabe bater palma ainda, mas sabe falar, né, no microfone, sem estourar. Sem estourar. Tu sabe... E isso me ajudou nos aulão que eu fui dar. Eu já sabia a distância que eu tinha falado do microfone. Pra não fazer... Tu sabe enquadrar uma câmera agora, né?
Então, tipo, todo esse tipo de coisa a gente teve que aprender Do zero. do zero. A gente não Como sabe, mexer não com a sabia. luz para fazer as coberturas de evento. Uhum. O basicão mesmo da edição de vídeo, eu já tô acompanhando com vocês. Uhum. Pelo menos entender o que vocês estão fazendo ali. Não sei fazer ainda, mas sei acompanhar. Já não olho e fico, meu Deus, que mundo é esse, sabe? Eu olho e entendo o que está sendo feito. Então acho que foi um ano de grandes aprendizados, de colheitas fartas para nós. Uhum. E nesse ritmo meio que a gente vai acabando com a promessa de que ano que vem a gente vai se dedicar muito mais para vocês, muito mais por É Pra Copiar, e esperamos crescer muito mais, né, enquanto programa. Talvez em 2026 a gente realize o nosso sonho de fazer um evento para a educação. Ou em 2025, eu espero que em Quem 2025. A gente tem uma ideia aí de pegar as... Não fala a ideia. Deixa. Não estraga, não dá spoiler. Deixa, guarda Então essa tá. ideia. Isso aí é papo. Fica não- pro próximo... Porque vai que a gente não faz, Foi não cancelado. quer... Não é isso. Cadê? Tô zoando. É mesmo, tipo assim, porque não tem por que falar agora. Vamos guardar e quando chegar, tiver pronto, produto pronto. Feito. Pum, tá aqui. Tá é certo. isso que a gente falou lá no episódio de Natal. Qual? Ai, ai. Então tá, gente. Acho que foi um episódio, assim, bem pessoal mesmo, né? Bem, que nem foi o primeiro. É, E esse é verdade. o último do ano. Olha então, que tipo legal. assim, eu me sinto muito feliz e, guris, eu me sinto muito feliz de viver esse sonho, né? Esse sonho que foi sonhado, foi pensado, foi idealizado, foi escrito e se tornou realidade. Foi um passo no escuro. A gente não sabia se a gente ia se manter durante um mês. Estamos há 9 meses. Então, a gente... pessoas duvidaram da gente, a gente duvidou de nós mesmos. E nos mantemos firmes. E Estamos aqui. seremos melhores. É isso aí. Esse é o ponto. E acho que os meus mais profundos obrigado a todo mundo que tá... É verdade. Obrigados. Não sei Obrigados. concordância verbal nem nominal. Obrigado, entre parênteses, pelo amor de Deus. O quê? Não entendeu? Não, Claro que entendi, mas é entendi. que o meu problema era com plural, não com gênero. Entendeu? Eu não sabia se era muito obrigados, muito obrigado. Muito obrigado. Muitos obrigados. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Bruno. Agradeçam também ao público. Muito obrigado, pessoal. E a gente deve tudo isso a vocês e vamos entregar muito mais ano que vem. É isso aí, minha gente. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E, Valeu. ó, pega o caderninho aí que é pra copiar.